Brits e Alessandra Ferreira, nossos repórteres, eles começaram a falar sobre a questão da linha 6 do metrô, né, de São Paulo. A gente viu ao longo desses dias diversos problemas, né? A linha 6 laranja do metrô que eles falaram a respeito é um problema recorrente em São Paulo, a questão do metrô, né? A gente acompanhou aqui vários dias problemas com questão de chuva, mas também tivemos questão de vagão pegando fogo e com isso paralisando. E é um tema que mexe diretamente com a população, que é o transporte público, principalmente em São Paulo, né? Queria que vocês pudessem trazer os detalhes que eles falaram a respeito, então, sobre esse tema. Bom, eles começaram a tratar das privatizações, né? Tarcísio fez entregas do transporte público pouco antes, né, do Defesa Eleitoral começar. Então, uma delas foi a linha 6 laranja, que é a linha que ligaria aqui as universidades de São Paulo, a Zona Norte até ao centro de São Paulo, mas também ele entregou a linha 17 Ouro do Monotrilho, que era aquela que tinha sido prometida para a Copa do Mundo de 2014. Nesse meio tempo também houve essa crítica em relação às linhas 11, 12 e 13, que foram as que deram problema, que teve trem pegando fogo, falhas, isso porque elas já haviam sido leiloadas antes para iniciativa privada e que nesse ano elas passaram agora sob a responsabilidade da Trivia Trens, que é a concessionária. Então, as privatizações, né, são assuntos em que a Haddad tem prometido rever contratos, ou analisar novamente como que é essa situação e o que seria feito, né? E a Haddad tocou especificamente na questão de indenizações e pagamentos para as linhas, né? Ele falou justamente sobre a linha 6, sobre um pagamento de 3,6 bilhões, né, Ramiro? Exatamente, ele falou sobre o pagamento de 3,7 bilhões de reais à Acciona pela privatização da linha 6 laranja do metrô. E se no último bloco o Tarcísio estava conseguindo deixar o Haddad um pouco mais encabulado, podemos dizer assim, né? Um pouco mais, enfim, conseguiu responder com mais segurança as questões econômicas. Dessa vez ele está saindo das cordas, viu? No terceiro bloco, o Haddad está indo mais para cima do Tarcísio e o Tarcísio está precisando se explicar em algumas coisas. Ele falou, por exemplo, dessas concessionárias de rodovias, né, que tiveram impacto de 3 anos, tiveram ressarcimento de 3 anos pelos impactos da pandemia, que estavam passando menos carros pelos pedágios, e aí as concessionárias, as rodovias aqui de São Paulo receberam ressarcimento do Estado por 3 anos de pandemia, sendo que a gente sabe que o tempo de isolamento social foi menor do que 3 anos, né? Isso foi contestado pelo TSE, e aí o Haddad começava a mostrar dados, falando, o Tribunal de Contas está falando, é a sua corregedoria que está falando, e o Tarcísio acabava tendo que, inclusive, contestar os próprios técnicos do governo dele, né, para responder, e precisou ter que dar algumas respostas. Ele também falou eles voltaram a falar algumas coisas nacionais também. O Tarcísio falou para o Haddad sobre que o PT era especialista em quebrar empresas, né, se referindo ao déficit das estatais. E aí o Haddad respondeu dizendo que o lucro do governo Lula é de 100 milhões de reais maior do que o do governo Bolsonaro, né, fazendo esse paralelo. E aí o Tarcísio também ficou sem resposta, mudou de assunto e falou sobre o aumento da tarifa, mais uma vez, que o Haddad conseguiu emparedar o Tarcísio. Também falou sobre um contrato da Rumo, né, de trens, quando o Tarcísio era ministro dos Transportes, que ele teve que rever agora no governo Lula o contrato, e citou o Rubens Ometo, e disse que ele era que é o dono da Rumo, né, o empresário dono da Rumo, e disse que foi o maior doador de campanha do Tarcísio. O Tarcísio não tocou no assunto, é uma ilação também do Haddad, mas o Tarcísio deixou sem resposta. E aí o Tarcísio já emendou, começando a falar sobre a situação fiscal, dizendo que o governo Lula não respeitava a política fiscal, para tentar mudar de assunto. Então, nesse bloco, me parece que o Haddad está conseguindo emparedar um pouco mais sobre essas questões, o Tarcísio. E a gente estava falando, né, Ale, que o debate está tendo esse tom nacional, vocês estão discutindo bastante sobre isso também. Tem muita comparação mesmo dos governos Bolsonaro e do governo Lula, né, o Lula 3 e o Bolsonaro, mas agora alguns temas mais locais estão sendo tratados também. São coisas que, de fato, você pode falar bem ou mal, né? Ou o mandato do Tarcísio pode se defender ou pode ser atacado. É o caso da privatização da Sabesp, é o caso dos trens, é o caso das concessionárias e do pedágio Free Flow, né? Que foi um escândalo no interior, os pedágios sendo cobrados por pagamento automático, né? E o Tarcísio até reviu e empurrou para depois das eleições essa cobrança. Então,
quando está trazendo para esses temas que confrontam o mandato do Tarcísio, em alguns momentos ele está ficando sem resposta e tendo que atacar até órgãos de controle. Acabou sendo contrário ao que o TCE falou, contrário a um relatório do TCU, e aí o Haddad até disse, o TCE não sabe, o TCU não sabe, quem sabe é você, né? Então, expondo essas contradições aí do governo Tarcísio e o Haddad nesse terceiro bloco. Ramiro e Alessandra, a gente estava falando sobre nacionalizar, né? Aí, em São Paulo, nacionalizou muito o discurso deles. Se falou muito sobre Bolsonaro, né? Sobre Jair Bolsonaro, sobre o presidente Lula. Queria que vocês trouxessem para a gente só, assim, pinceladas, né, pontuais sobre essa nacionalização do discurso, porque aqui no DF a informação que nós temos é que já chegou ali, já estamos na finalização do debate, os candidatos estão fazendo ali as suas considerações finais. Antes disso, eu queria só que vocês trouxessem essa informação para a gente, por gentileza. Claro, agora aqui está 4 minutos, o Tarcísio ainda tem 4 minutos para falar e o Haddad ainda tem 3 minutos. Mais uma vez, o Tarcísio lidando melhor com o tempo, né, Lê? Sim. E sobre essa questão da nacionalização, teve uma hora, inclusive, durante muito tempo, a secretária da Mulher do Tarcísio foi a Valéria Bolsonaro, né? Que ela é uma prima distante do Bolsonaro, mas aproveita que tem um sobrenome e usa na urna, né? E aí o Haddad levou isso pro debate. Falou, você até botou uma parente lá do Bolsonaro para ser sua secretária da Mulher. Você precisa do Bolsonaro, sem o Bolsonaro você não é ninguém, coisas desse tipo. Ele não falou isso, mas quis dizer, Insinuou foi o que ele quis dizer. forma, né? E aí o Tarcísio falou, não, ela é uma parente muito distante, eu botei porque ela é técnica, e começou a defender os dados lá na questão que eles estavam falando sobre feminicídio. Lembrando que no último bloco, quando o Tarcísio estava conseguindo deixar o Haddad um pouco mais acuado, uma das estratégias que ele fez para mudar de assunto foi justamente apresentar uma proposta, né? Ele apresentou uma proposta sobre segurança pública, disse que vai montar um gabinete institucional de segurança pública governado pelo próprio governador, no caso ele, né? Se ele ganhar, o próprio Haddad. Então ele disse que a segurança pública tem que ser olhada de perto para o governador, não pode ser botada a culpa em outro gabinete. Está destacando muito esse assunto, né? Que é o assunto de maior preocupação dos eleitores nessas eleições pela primeira vez na história. Passou saúde e educação, as pessoas estão mais preocupadas com a segurança pública. E aí o Haddad disse que essa equipe, esse gabinete que ele quer montar, vai ser governado pelo próprio governador e vai ser alguém que precisa ter... Essa equipe tem que ser comandada por alguém que tenha mandato, poder de decisão, e que é um absurdo que os estados não queiram cooperar com o governo federal no combate à criminalidade. Então ele diz que essa questão da segurança realmente é uma questão que tem que ser mais integrada, e ele prometeu aí esse gabinete institucional presidido pelo governador para incluir outros estados e a gestão nacional também no combate à criminalidade. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta com o Ramiro. Perdão, Alessandra, a gente volta com vocês já, trazendo as Combinado. Trazendo as considerações finais, né? Já estamos caminhando para o finalzinho desse debate, esse primeiro debate do governo de São Paulo.